E ao que tudo indica, o Leviatã surgiu das profundezas. Está viralizando na internet essa imagem aqui do Google, que mostra uma imagem do mar com relevo e olhando, observando mais aprofundadamente, lembra muito o formato de uma cobra gigante. E foram relatados fortes tremores em ilhas próximas onde essa imagem apareceu e estão dizendo que esse é o surgimento do Leviatã das profundezas. Mas até que ponto isso é real? O que é o Leviatã? E será mesmo que os tremores relatados naquela região se devem ao surgimento desse enorme monstro marinho? É isso que eu vou te mostrar agora. Eu sou o Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. Então, afinal, o que é o Leviatã? De forma geral, o Leviatã é descrito como uma criatura marinha gigantesca, mas sua imagem varia entre diferentes culturas e relatos históricos. Na tradição hebraica, segundo o Tanakh, coleção de textos que compõem o Antigo Testamento, o Leviatã é um grande peixe que habita as profundezas dos oceanos. Sua primeira aparição na Bíblia ocorre no livro de Jó, onde é descrito como uma criatura temível, capaz até mesmo de cuspir fogo ou lava. Já no livro de Isaías, capítulo 27, ele surge como uma serpente marinha poderosa. Dependendo do contexto, o Leviatã pode ser interpretado tanto de forma mitológica quanto simbólica. Durante a Idade Média, a Igreja Católica o considerou um dos príncipes do inferno e o demônio associado ao pecado da inveja. Na mitologia fenícia, ele aparece como um monstro em forma de crocodilo. Curiosamente, até dentro da própria Bíblia, o Leviatã assume diferentes formas. Ele pode ser representado como um dragão marinho, uma serpente e até algo semelhante ao lendário Kraken. Para os antigos israelitas que tinham pouco conhecimento sobre o oceano, o Leviatã pode ter simbolizado as enormes criaturas marinhas desconhecidas da época. A descrição do Leviatã no livro de Jó apresenta uma das descrições mais impressionantes dele, destacando seu poder e imponência. No diálogo entre Jó e Deus, a criatura é retratada de forma grandiosa. Agora, se eu te dissesse que ele pode ter despertado você, acreditaria? Recentemente, imagens de satélite registraram algo colossal se movendo no oceano. Para se ter uma ideia do tamanho, essa criatura misteriosa seria tão grande quanto o estado do Texas. O deslocamento foi tão intenso que gerou ondas de até 40 metros de altura, um fenômeno raro e assustador. Muitas pessoas acreditam que essa pode ser a prova definitiva de que o Leviatã, a lendária criatura dos mares, realmente existe e está entre nós. Mas isso não é tudo. Relatos indicam que a Marinha dos Estados Unidos teria organizado uma expedição secreta para tentar localizar e capturar o Leviatã. E algo inexplicável aconteceu. Os navios e submarinos enviados para essa missão simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Então, o que está acontecendo nas profundezas do oceano? Que história é essa de que ele despertou? Bom, o despertar do Leviatã para alguns pode ser um sinal do final dos tempos. E a divulgação dessa imagem de satélite, que deveria ser apenas mais um registro comum, se tornou motivo de pânico para quem acredita que essa criatura monstruosa possa aparecer em breve. De acordo com o sistema de mapeamento por satélite, foi detectada uma movimentação peculiar. Essa movimentação seria de uma anomalia gigantesca do tamanho de um estado inteiro, como o estado do Texas. E essa anomalia não estava parada. Ela se movia para cima e para baixo, gerando ondas colossais de até 40 metros na região onde foi detectada. Durante uma participação no Matrix Podcast, Luciano César, um músico e estudioso de vários assuntos, revelou que encontrou informações sobre uma expedição feita pela Marinha Americana, que teria como objetivo capturar essa criatura. E segundo ele, as coisas não saíram como planejado. A prova mais concreta que aconteceu é que a Marinha Americana fez uma expedição para buscar o Leviatã. Então eles localizaram por satélite um radar onde estaria supostamente essa fossa, né? A Fossa Mariana, uns locais assim dos mais profundos da Terra, e lá viveria esse Leviatã. E seria o tamanho de um navio mercante mesmo, um navio gigante, não sei quantos, né? 200, 300 metros de comprimento. Ele afirma que a prova mais concreta de que a expedição realmente aconteceu é a localização por satélite da Fossa das Marianas, um dos pontos mais profundos da Terra, onde supostamente vive o Leviatã. A criatura seria enorme, do tamanho de um grande navio mercante.
Segundo Luciano, há um grande segredo envolvido nessa expedição da Marinha Americana para caçar o Leviatã. De acordo com Luciano, um navio e 3 submarinos foram enviados em uma missão para investigar o Leviatã, mas nunca retornaram ao ponto de origem. Ele descreve que a expedição partiu com um navio e 2 ou 3 submarinos. Não se sabe exatamente se eram submarinos pequenos ou os do tipo bate-estaca, usados para exploração. Eles foram com um navio e 2 ou 3 submarinos. Eu não sei se eram submarinos pequenos ou aqueles tipo bate-escafo, né? Tipo de exploração. Mas foram 2 submarinos e mais navios, porta-aviões e tudo de apoio. Encontraram ele, chegaram, né? Aí o submarino desceu, ele falou pro navio, vamos voltar porque o negócio tá preto aqui, o negócio é grande mesmo pra caramba, né? Que é a ordem lá dos superiores. Não volte, fica ali, né? E foi a última conversa que eles tiveram. Né? Além dos submarinos, o grupo tinha apoio de navios porta-aviões e outros recursos. Luciano também menciona uma teoria sobre a passagem do Leviatã, uma área entre o primeiro e o segundo anel da Terra. Ele acredita que o Leviatã vem do segundo anel e age como uma espécie de guardião dessa passagem, impedindo que algo a atravesse. Essa passagem estaria localizada na região abaixo da Argentina, o que significa que é bem próxima da nossa região. De acordo com ele, esse monstro protegeria a única entrada que existe entre os 2 anéis da Terra. Além disso, há relatos de que várias cavernas no fundo do mar poderiam servir como abrigo para o Leviatã enquanto ele dorme. E alguns estudiosos afirmam também que foram captados sons misteriosos nas profundezas oceânicas que poderiam ser do próprio Leviatã, de acordo com as pesquisas realizadas. Para muitos, esses eventos não são coincidências, mas sim indícios de que algo muito maior e talvez aterrorizante está prestes a acontecer no planeta. Mas aqui nós temos um ponto. Primeiro que o podcast onde o Luciano mencionou isso foi há 8 meses atrás. Ele menciona 2 localizações. Primeiro na Fossa das Marianas e depois em uma passagem localizada numa região abaixo da Argentina. E essa imagem aqui começou a viralizar nesta última semana. E várias versões dessa história estão sendo usadas para gerar engajamento nas redes, principalmente nas redes vizinhas. Todas elas, no entanto, são falsas. Por mais que os pesquisadores ainda não conheçam tudo o que existe no fundo do oceano, podemos afirmar com certeza que o Leviatã não andou aparecendo por aí não. Isso porque todas as imagens que têm circulado são montagens ou simplesmente interpretações malucas dos usuários. Claro que ao olhar a imagem é possível identificar um formato que se assemelha a uma cabeça de lagarto ou cobra no meio do oceano, mas parecer é bem diferente de ser. Primeiro que muitos estão dizendo que o registro foi divulgado pela NASA, mas não foi. Foi pela ferramenta Google Earth e lá em dezembro de 2015. A imagem mostra um grupo de ilhas ao sul do Oceano Atlântico. O que parece o olho esquerdo, por exemplo, é a ilha Geórgia do Sul. Já o focinho é formado pelas ilhas Sanduíche do Sul. E olha bem, essa localização bem longe das localizações que Luciano disse em suas entrevistas, não é mesmo? Essa é uma desinformação muito bem elaborada. Segundo as publicações, seria possível encontrar a imagem no Google Street View ou no Google Earth em coordenadas próximas à ilha de Guishan ou Ilha da Tartaruga, em Taiwan. E, de fato, alguns meses atrás, usuários iriam encontrar a seguinte imagem caso refizessem o caminho traçado pelas publicações. O fato de ela estar no Google Earth, no entanto, não significa que seja real. Qualquer usuário pode registrar um vídeo 360 graus no sistema do Google. E quem publicou a imagem acima foi o usuário Tutor 3D. Ao buscar o nome, somos levados ao canal Diaplay 3D no YouTube. O perfil é especializado em gravações que mostram zooms espaciais que no final revelam algum tipo de monstro. Tudo, obviamente, montagem. O vídeo do suposto Leviatã foi inclusive publicado pelo canal meses atrás, na mesma época em que os usuários encontraram a imagem no Google Earth. Isso explica como o perfil gera conteúdo. Ele fabrica uma imagem falsa de algum monstro e a insere no sistema do Google. Depois, ele faz uma gravação da tela do seu computador enquanto realiza um zoom nas coordenadas, onde registrou a imagem manipulada.
Algum tempo depois, a imagem é deletada do sistema por violar as regras do Google, que impede a publicação de conteúdo falso. Mas até isso acontecer, a notícia já se espalhou feito pólvora e viralizou na internet. E grande parte das publicações sobre o Leviatã são acompanhadas de legendas como "rezem por suas vidas" ou mensagens que anunciam o fim do mundo. E de fato nunca estivemos tão perto da destruição da humanidade. A temperatura da Terra não para de subir, enquanto o discurso antiambientalista ganha força, conflitos armados perduram por anos e ameaçam escalar para maiores proporções. E tecnologias como a IA ameaçam não só a economia global, como o ecossistema informacional. Entre a autoaniquilação e a aparição de um Leviatã, as chances tendem a recair sobre a primeira opção. O que você achou deste vídeo? Deixa aqui abaixo teu comentário. Se você gostou, deixa teu like aí, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações. Forte abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo aqui no Futuro Enigma.